Olá, olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui então na quinta-feira à noite para mais uma live. Hoje, o assunto de hoje é por que você não vai dar certo se não utilizar essas ferramentas como TST. Vou falar hoje sobre 3 ferramentas básicas que todo TST ele precisa conhecer e saber utilizá-las. Então, vou mencionar aqui cada uma delas e qual a melhor forma de você utilizar essas ferramentas, tá? Para que você, que já está na área e consiga se destacar no mercado, e para você que não está na área, consiga a sua primeira oportunidade tendo conhecimento dessas ferramentas, tá? É imprescindível que um técnico, um profissional de segurança do trabalho, na verdade, né, qualquer profissional de segurança do trabalho, conheça, domine e saiba utilizar essas ferramentas, tá? Então, qualquer pergunta, gente, vocês podem usar ali a caixinha de perguntas, tá? Fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, tá? Dentro do assunto, né, pra gente não fugir muito, tá? Mas vocês podem estar usando ali a caixinha de pergunta. Oi, Neidia, boa noite. O pessoal que tá entrando, por favor, se puder sinalizar se estão conseguindo me ver e me ouvir bem, para mim saber como é que tá aí para vocês. Rodrigo, boa noite. Vocês podem escrever no bate-papo se estão conseguindo, se a imagem tá ok, se o áudio tá ok, para mim saber aqui se vocês estão conseguindo me ouvir. Ah, gente, então, qualquer pergunta, vocês podem usar ali a caixinha de pergunta para tá sinalizando, tá tudo certinho, obrigada. Então, vocês usem a caixa de perguntas. Hoje a gente vai falar de ferramentas, vou mencionar as 3 principais ferramentas que todo TST ele deve conhecer, deve saber utilizar, e vou comentar com vocês, mostrar como que vocês podem usar da melhor forma essas 3 ferramentas também, tá? Vou explicar um pouquinho cada uma delas, tá? São ferramentas, assim, básicas, digamos. Todo mundo acredita que é da área, já ouviu falar, mas nem todo mundo sabe como utilizar elas. Aí eu já vi, aí ao longo desses anos, muita gente que já tá na área que não tem um bom entendimento de como utilizar essas ferramentas. E isso acaba prejudicando essa pessoa, esse profissional, durante a sua carreira, por causa disso, por falta desse entendimento, digamos assim, né? Ou essa prática de utilizar essas ferramentas, tá? Vou mencionar hoje 3, estão as 3 principais e as 3 que são ou devem, pelo menos, ser mais utilizadas, tá? A primeira ferramenta, que é imprescindível, todo técnico de segurança com certeza já ouviu falar, mas nem todos sabem como utilizá-la, é o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Tem algumas empresas que usam uma nomenclatura diferente, né? Mas o objetivo é o mesmo, com pequenas reuniões para falar sobre segurança, tá? Só que a questão é, nem todas as empresas sabem utilizar essa ferramenta. Algumas não usam, algumas usam como se fosse uma obrigação, né? E são poucas que realmente utilizam de uma forma correta. Eu vejo, por exemplo, muitas pessoas, assim, em grupos de Facebook, por exemplo, assim, em redes sociais, perguntando, pedindo temas de DDS. E aí esse é o principal assunto que eu gostaria de falar com o DDS é sobre isso, gente. Não tem problema pedir temas, assim, para um colega, desde que seja um tema assim que possa ser usado em qualquer área, né, claro, ou que seja de uma área que é a mesma área de atuação do teu colega, e se você já esgotou todos os temas que tu tem aí disponível na tua empresa, e que é muita coisa que você pode tirar de dentro de onde tu trabalha, antes de pedir dicas de assunto, assim, para colegas. Ai, Andressa, como? Por exemplo, tá? Uma coisa que eu gosto, que sempre gostei bastante de usar e que eu vejo que poucas pessoas utilizam como tema de DDS. Acidentes
Gente, se a tua empresa não tá acontecendo nenhum acidente, ok, vamos pegar um tema pronto de DDS. Agora, se tá acontecendo um acidente, teve acidentes no último ano, tá? Se teve incidentes no último ano, tivemos quase acidentes no último ano, vocês não precisam de tema de DDS pronto. Vocês têm ali vários assuntos para tratar no DDS, tá? Se, por exemplo, assim, teve um acidente numa máquina, tá? A máquina, ela foi adequada e não tem mais aquele risco, ok, eu não preciso fazer um DDS falando desse risco. Mas eu posso fazer um DDS informando e explicando a adequação da máquina, não posso? O motivo, a importância daquela proteção, o porquê que aquela proteção não deve ser removida. Eu posso fazer um DDS sobre isso, tá? Tem alguns temas, algumas situações assim casuais, usuais que acontecem no dia a dia ali da organização. É um tema para o DDS. Teve um quase acidente, um incidente. Isso é um tema que, dependendo da causa raiz desse acidente, teve várias causas. É porque o acidente nunca acontece por uma causa só, né? Vamos supor que teve 4 causas. Tu tem 4 temas de DDS para tratar só num acidente. Tu pode tratar cada causa individualmente e já fica a orientação para que aquilo não ocorra de novo. Tu já está orientando os teus profissionais que teve aquele acidente e como é que ele pode ser evitado. E aí já é o tema para o teu DDS, tá? Outra coisa que tu pode utilizar, aquelas perguntas, quando a gente está ali em contato ali com as pessoas na fábrica, na obra, seja onde for na organização, sempre tem alguns profissionais que vêm e te fazem alguma pergunta, alguma dúvida, referente a um EPI, ou referente a um procedimento. Eu posso fazer isso, ou posso fazer dessa forma. Tu tem aí um outro tema para usar no teu DDS, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Então aí é outro assunto, ou vários assuntos, que tu pode usar no teu DDS. Então, tu esgotou todas as questões, os teus acidentes, as causas dos incidentes para tratar no DDS. Tu tem ainda as dúvidas e os questionamentos dos trabalhadores para esgotar no teu DDS. E ainda assim, depois de tudo isso, tu ainda pode fazer o quê? Tu pode pegar os procedimentos internos da empresa, os principais, aquelas atividades que são aqueles procedimentos, aqueles etapas, atividades que são mais utilizadas, e usar também como tema de DDS para relembrar, para comunicar, para conversar, para falar sobre isso com aquelas pessoas. Então tem uma infinidade de assuntos que tu consegue dentro da tua organização que vão ser eficientes para evitar acidentes e tu não fazer um DDS só porque tu teve que fazer. Vai ser muito mais eficiente do que querer buscar com um colega, às vezes, que trabalha com outra coisa, que não tem nada a ver com a tua realidade, e repassar aquilo ali só para cumprir tabela, só para fazer que fez. Nós fazemos todos os dias, mas é eficiente? Aí é que tá, a ferramenta ela precisa ser eficiente. Assim, tu vai conseguir e as ocorrências de trabalho, tá? Então, essa é uma ferramenta que todos os profissionais de segurança conhecem, tá? Acredito que todos utilizam, algumas empresas, apesar de serem mais resistentes ou de fazerem de qualquer jeito, só por dizer que fizeram, né? Mas eficientemente já é mais complicado. Claro, tem situações, eu, por exemplo, assim, já trabalhei no ramo rural, por exemplo, e nós tínhamos 10 ou 11 equipes que ficavam espalhadas, uma em cada canto. Mas pensa assim que seria uma distância. Boa noite, Anderson, tudo bem? Bem-vindo. Mas pensa assim, ó, que entre um e outra frente de trabalho seriam umas 4 horas dirigindo. Então eram longe. Não, imunamente impossível um técnico de segurança conseguir estar em todas as equipes num dia só para fazer o DDS. E tem várias situações assim. E que aí o DDS acaba ficando a cargo da liderança ali, da pessoa que é responsável pelaquela equipe, tá? E acontece muitas vezes às vezes o TST dá o tema, né? Às vezes não. Ou dá um texto pronto, né? Enfim, para ele compartilhar. E vou te dizer, quando eu entrei nessa empresa, quando eu ia na acidente de trabalho,
eu comecei a perguntar. Essa é a melhor maneira de você saber se o líder está realmente fazendo o DDS ou se ele está passando uma lista de presença para o pessoal assinar. Tá? Eu recebi sempre a lista de presença assinada e aí eu comecei a perguntar para os trabalhadores, assim, qual foi o assunto do DDS de hoje? Aí é que o bicho pega, gente. Por quê? Alguns vão dizer que não lembram e que realmente ele pode não lembrar, mas se o assunto ele foi conversado e assim de uma maneira pragmática, correta, digamos, que entrou na cabeça deles, eles podem não lembrar tudo que foi falado, mas pelo menos o assunto eles vão lembrar. Ah, foi animais peçonhentos. Ele pode não lembrar os detalhes do que foi falado, mas ele vai lembrar que o assunto foi esse, tá? Ou daqui a pouco aconteceu também deles falarem: oi, Kelly, boa noite, tudo bem? Mencionarem: ah, foi tal assunto. Ah, legal. Aí daqui a pouco o outro trabalhador, separado, né? Tu vai perguntar para mais de um, falar outro assunto. E aí depois tu vai lá e pede a lista de presença do DDS para aquele líder e tu vê que tá assinado, todo mundo assinou e que o assunto não tinha nada a ver com o que te falaram. O que tava ali, o tema ali em cima. Assim, tu consegue descobrir muito fácil se tá sendo feito mesmo o DDS ou não, tá? E na época, até nos surgiu a ideia, claro que tem que ter toda aquela questão agora de divulgação de imagens, tudo é importante ter um formulário assinado que eles aceitam, né? Mas também não foi uma coisa que foi imposta, que foi sugerida, e aos poucos todos acabaram acatando. Que era a questão, nós começamos a pedir que esses DDS eles fossem filmados e nos enviassem. Ali, gente, quando eu comecei a ver as gravações, eu via todo dia as filmagens de todos. E ficou muito evidente ali quem estava acostumado a fazer o DDS e quem não estava. Porque muitas vezes aquele líder, ele já é mais retraído, ele é mais tímido, ele não tem a desenvoltura para falar. E ali a gente conseguia ver bem quem já estava acostumado, que dava palestra, fazia DDS maravilhosas, e quem não estava muito acostumado. Acabava lendo um texto, falando pouco, né? Enfim, a gente consegue ver quando a pessoa é mais travada. O bom desse trabalho, que eu acredito que teve um resultado maravilhoso, porque essas lideranças que a gente via no começo, que eram mais travadas, com o tempo, eles começaram a se desenvolver de uma forma, gente, que eles começaram a dar show, viraram uns palestrantes, sabe? O resultado foi maravilhoso, todos começaram a realmente fazer o DDS, o pessoal começou a ter um retorno muito positivo, o pessoal ali das equipes, os trabalhadores, porque eles se sentiam também acolhidos e achavam importante ter aquela conversa com o seu líder que não fosse só meta do dia e o trabalho que eles tinham que entregar naquele dia. Eles sentiam que aquela liderança realmente estava se importando com ele. Então, nossa, os acidentes, vou dizer para vocês, reduziram drasticamente, né? Com essa ferramenta aí tão simples. E teve alguns ainda que tomaram a iniciativa de quando nós tivemos um acidente, um incidente, uma ocorrência, aquele trabalhador ele era convidado, alguns não queriam e era respeitado, alguns queriam e até gostavam de contar o que aconteceu para os colegas e eles mesmos já chamavam a atenção, porque vocês têm que cuidar isso para não acontecer com vocês, aquilo. E eu teve um líder que comentou comigo na época que isso estava sendo maravilhoso na equipe dele, porque eles realmente estavam se cuidando mais e acabaram um cuidando assim mais do outro também. Porque eles estavam enxergando que realmente aquilo podia acontecer, porque a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? Isso acontece com os outros. Então assim, eles começaram a enxergar que realmente aquilo podia acontecer com eles e eles começaram a prestar mais atenção. E reduziu muito, gente, reduziu bastante as questões dos acidentes. Por saber usar uma ferramenta que é tão simples e muitas vezes ela não é utilizada como deveria, tá? Então, fica aí, ó, já deixei várias dicas para vocês de como usar essa ferramenta, que é o DDS, e como ela vai ajudar vocês na redução das ocorrências dos acidentes e incidentes de trabalho, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre essa ferramenta ou alguma dica, já deixa aí na caixinha de perguntas, que eu vou passar para a próxima, tá? Só vou tomar uma aguinha.
no meu pequeno copo aqui dos Vingadores. Gente, então, a outra ferramenta que também nem sempre é utilizada como de uma devida forma, digamos assim, de uma forma mais apropriada. A questão, o problema não é utilizar, só para deixar claro, tá, gente? Utilizar a ferramenta se a ferramenta ela não está sendo utilizada de uma maneira apropriada, digamos, ela acaba não tendo eficiência. É só por isso. Ela não tem eficiência esperada, tá? É só para te dizer que tu fez, né? E não é esse o objetivo de nós, prevencionistas, né? Então, a outra ferramenta, tá? Que é grandemente utilizada, mas nem sempre de uma forma certa, ou muitas vezes não se sabe como utilizar de uma forma certa, é o nosso checklist, tá? Existem mais de um tipo de checklist, tá? Tu pode utilizar um checklist para várias coisas. Tu pode utilizar um checklist para fazer uma inspeção de segurança, para fazer uma auditoria, ou para uma inspeção de uma tarefa específica, de um checklist de conformidade legal, onde tu aponta se é conforme ou não, de atendimento, se atende ou não, ou um checklist com perguntas curtas, objetivas, onde a resposta é sim ou não, tá? Qual é o objetivo de um checklist? Por que eu sou fã e eu uso sempre? Primeiro, quando tu elabora ele, tu pode pegar modelos prontos, falando novamente sobre isso, ok? Mas sempre é bom tu dar uma olhada se ele tá dentro da tua realidade. Então, uma adaptação ou outra, muitas vezes é necessário para atender a tua necessidade, a tua realidade, tá? A fazer um checklist, por exemplo, de inspeção, não vai pegar, por exemplo, um checklist que é utilizado numa obra para usar numa fábrica, porque as realidades, os equipamentos são diferentes. Então, é muito melhor tu ter um checklist mais curto e mais específico, porque tu precisa, do que um enorme que tu vai levar um tempão para preencher e que muitas vezes não tem a ver com a tua realidade, tá? Por que eu sou fã? Primeiro, não pode confiar só na tua cabeça. Alguma coisa tu vai acabar esquecendo quando tu for inspecionar aquele local de trabalho, por exemplo, fazer uma inspeção de segurança ou uma inspeção no equipamento. O básico, aquilo que tá no teu sangue, que tu tá acostumado todo dia, ok, tu vai lembrar. Mas algumas coisas a gente vai acabar esquecendo. Eu já tentei fazer isso. Quando eu comecei a fazer o meu primeiro inventário de risco, por exemplo, eu ia com papel e uma caneta e tentava anotar ali os riscos que eu via. Gente, sempre fica uma coisa para trás. Sempre. Agora, tu pega um checklist e tá descrito ali todos os possíveis riscos de um equipamento, tu vai olhando, esse tem, esse não tem, esse tem, esse não tem. Vai ser muito mais difícil tu esquecer e tu ter que voltar lá para verificar. Na hora que tu vai lançar na planilha, mas esse risco tem ou não tem? E agora? Vou ter que voltar lá. Então, é tempo que tu economiza também. Então, a vantagem do checklist é a assertividade. Vai ser muito mais difícil tu esquecer de algum item que é importante tu verificar, tá? Tu ganha muito tempo. Tá? Quem é da área da segurança, apesar daquelas brincadeiras e piadas que o técnico de segurança não faz nada, o técnico de segurança faz muita coisa, tá? E 95% dos dias ele não tem tempo para nada mesmo. Então, qualquer coisa que nos economize tempo é eficaz e eficiente. E o checklist é uma coisa que, além de que fazer que aquela nossa inspeção, aquela nossa auditoria, ela seja mais assertiva para a gente não esquecer de detalhes, ela vai fazer a gente ganhar muito tempo, tá? Mas qual é a diferença para o checklist ser eficiente? Ele tem que ser de acordo com aquela tua necessidade, tá? Ele tem que te atender, tu tem que adaptar aquele checklist para a tua realidade. E sempre testa antes, tá, gente? Às vezes tu faz um checklist, acho que ficou bom, agora tá bom. Aí tu vai lá e faz ele, tu preenche, tu vê que tem alguma coisa ou outra que ainda pode melhorar. E aí tu vai atualizando, não tem problema nenhum, tu não é precisa seguir uma regra. É esse, não, mas é que é esse que a Andressa tem, ela usa esse que eu vou usar. Que pode servir pra mim, pode não servir pra ti. Então é importante tu pegar, sempre, testa ele, para ver se vai te atender e se tu não precisa fazer algum ajuste. Às vezes acrescentar algum item, às vezes tem que retirar algum item, modificar, né?
E aí, para deixar para tua realidade. Se o checklist ele tiver voltado para tua realidade, aí ele vai ser eficiente sim. E sejam, gente, sempre criteriosos, tá? E também sejam, assim, acreditem vendo. Que nem o DDS que eu falei antes. Ah, tem uma lista de presença. Qual foi o assunto do DDS? O checklist é a mesma coisa. É um checklist de auditoria, por exemplo, que precisa, vamos dizer assim, o checklist lá, o item, por exemplo, assim, normalmente um checklist de auditoria, principalmente assim de conformidade legal, tu tem que verificar se aquele trabalhador, ele é treinado para aquele equipamento. Então, verifique, deve ter, sempre todas as empresas têm uma lista, uma tabela, alguma coisa, dizendo os operadores, que os trabalhadores que são treinados naquela tarefa, mas também questionem, façam perguntas para aquele trabalhador, verifiquem para ver se realmente tá fechando com um procedimento, com o que realmente, com o que deve ser, tá? Conversem com ele, tá? Não tenham medo, nem receio, nem nada de conversar com aquele trabalhador. É ele que vai te dar as principais respostas ali para saber se aquela questão ela atende ou não, ou se estar conforme ou não, ou se é sim ou não, tá? Essa é a importância do checklist, tá? E ela vai te dar mais assertividade e vai te ajudar a ganhar tempo e a não esquecer dos principais itens que tu precisa verificar lá, tá? Tenha um checklist sempre bem elaborado, bem planejado. Importante. O importante também ter um procedimento ou uma determinação, não só aonde esse checklist vai ser utilizado, como também a periodicidade, tá? Por exemplo, assim, tu pode ter um checklist de inspeção de segurança do trabalho para te fazer todo dia, diariamente. Aí ele vai ser mais enxutinho, né? Mais curto, mais básico, digamos assim. Tu vai pegar os principais pontos. Eu sempre gostei de trabalhar nessa forma, assim, quando eu tava trabalhando na indústria. Eu tinha um checklist mais enxuto para usar todo dia, né? Onde eu pegava ali o básico, os operadores todos estão usando EPI daquele setor, né? Quando é uma empresa muito grande, eu prefiro separar por setor. Se é uma empresa menor, de repente tu pode usar um para toda a atividade, para toda a fábrica. Aí isso tudo também é uma coisa que você tem que definir, que vai depender da tua realidade, tá? Eu, como era uma empresa grande, eu preferia fazer pro setor. Aí, tá, os operadores, os trabalhadores estão usando EPI, aí tu vê lá, tem 50 funcionários naquele setor. Tem um sem protetor auricular, por exemplo, ou sem uma luva, né, enfim, que precisa. O que eu boto, Andressa? Eu vou botar um sim, porque de 50 é só um. Não. Se tem um não usando, a resposta é não. Ele não tá atendendo, tá? Por que isso? Porque daí a gente vai trabalhar, todos têm que trabalhar para que todos usem. Tá? E tem que gerar uma ação daí para isso. Se a gente for ir fazendo por amostragem, a gente vai acabar acontecendo muita coisa que vai passar despercebida e a gente vai acabar não tendo uma ação sobre isso. Então é importante sempre isso. Tem uma coisa, um item ou uma pessoa que já não atende daquele setor, a resposta é não atende, é não conforme, tá? Isso é importante. Eu trabalho assim, tá? Não é uma regra, tá? Você pode fazer como achar melhor, tá? Então, tu pode, mas é importante estabelecer, então, fazer esse que é mais enxutinho diariamente, e eu tinha um que eu já levava horas para preencher, porque ele era muito mais robusto, que eu fazia uma vez por mês. Aí já entrava vários outros itens, não só se a pessoa tá usando o EPI ou não, se aquela pessoa ela foi treinada para aquele equipamento, né? Enfim, se participou de todo aquele processo, entrava toda uma parte assim de sistema de gestão também, uma coisa assim muito mais completa, mais abrangente e acaba sendo muito mais demorado de preencher. Tá? E vou dizer para vocês, eu criei esse checklist para mim fazer essa auditoria mensal, mas assim, de uma gestão de segurança como um todo, e eu atualizei ela umas 5 vezes. Eu fiz o checklist, na hora que eu ia testar, eu vi que tinha alguma coisa que não estava muito bem, muito bom ainda. Eu voltava, atualizava o checklist, e aí ia de novo, ia preencher até realmente ficar bom. E eu ver que ele estava eficiente. Então, aquele foi determinado que ia ser feito uma vez por mês, justamente por essa abrangência, por ser mais demorado. Agora, uma coisa diária, tu pode usar daí uns mais específicos, uns mais curtos, digamos assim, tá, gente?
Então, essa foi o segundo item, né? A segunda ferramenta que é imprescindível que o técnico de segurança ele conheça e saiba como utilizar corretamente para poder ter sucesso na carreira, tá? Alguma pergunta sobre o checklist, gente, vocês podem usar ali a caixinha de perguntas, tá? Se não ficou bem claro, eu vou comentar agora qual é a última ferramenta que eu vou mencionar hoje. Gente, existem diversas, tá? Eu escolhi essas três que eu considero as principais pra gente não se estender muito, tá? Pra não ficar muito longo, tá? A terceira ferramenta também, que é bastante conhecida, mas cada vez eu tô mais convencida pelo que eu vejo, pela minha vivência, que nem todos sabem como utilizar corretamente, que é a APR, Análise Preliminar de Risco, ou em algumas empresas se chama de ST, né, ou análise da tarefa, né, enfim, é a análise da tarefa ou de risco que deve ser feita sempre antes de uma atividade que não rotineira, né, gente, ou atividades especiais de risco. Confesso para vocês, ó, eu faço um trabalho de gestão de terceiros para uma obra. E, gente, obra tem muita contratação de terceiros. Cada coisinha é uma empresa diferente que faz. E sempre eles têm que me enviar a PR da atividade antes para mim analisar. Confesso para vocês, tá? Que eu tô abismada com a quantidade de APR que não é bem elaborada que eu recebo, tá? É demais. E vou dizer para vocês, não querendo criticar os meus colegas de profissão, mas elas são feitas por técnicos de segurança. E eu tenho sempre que pedir algum ajuste, algum esclarecimento, sabe? Alguma coisa nessa APR. Então, por isso que eu escolhi esse tema para o nosso workshop, que vai ser agora domingo, lá no YouTube, tá, gente? Não é aqui no Instagram, porque eu preciso compartilhar documento com vocês. E a gente vai fazer ao vivo uma análise de risco, uma APR. Eu vou fazer junto com vocês o passo a passo, tá? De uma maneira que a APR ela seja completa para poder ser eficiente. É aquela história que eu comentei antes. Não adianta a gente ter uma APR para cumprir tabela, tá? Só por ter. E infelizmente hoje a gente não tem uma norma que regulamente uma APR. Então isso deixa aberto para as pessoas fazerem do jeito que acham melhor. Mas isso vai mudar a partir de 13 de janeiro, já fiquei sabendo, que na nova NR1 fala sobre a APR. Então, espero que a partir de 13 de janeiro, as análises de risco, elas estejam sendo feitas já mais completas e realmente eficientes, tá? Por exemplo, assim, uma análise de risco importante, gente. Primeira coisa, para fazer uma análise de risco. Lista, conversa com a pessoa que vai executar a atividade, tá? Tu é TST, tu não é obrigado a saber como é que se coloca um piso, por exemplo, né? Exatamente o passo a passo para se colocar um piso. Tu não tem que saber, tu não é obrigado a saber disso. Tu já está com bastante serviço sobre isso, tu sabe como é que é, beleza. Mas tu tem que conversar com o responsável da atividade como que vai ser feito. Então, tu lista esse passo a passo da atividade um por um. Vou resumir para vocês, gente, para não ficar muito longo, mas a gente detalha essa questão da APR no workshop domingo, tá? Lá no YouTube, às 8 horas, eu espero vocês lá, tá? Então, tu detalha um por um. Por exemplo, assim, vai ter um trabalho em altura, tá? Que eu vejo muito. Medida de controle. Caso em trabalho em altura, pode ser utilizado uma PTA, andaime ou escada. Gente, isso não é análise de risco. A análise de risco, tu não tá lá para dizer que pode ser que eu utilize tal equipamento para fazer aquele trabalho em altura. Tu tem que definir qual equipamento que vai ser utilizado. Tu tem que definir quais são as medidas de controle. Depois que tu listou ali o passo a passo da tarefa, tu tem que listar quais são as medidas de controle para evitar aquele risco. Não descrever lá, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo. Não, define. Por isso que é importante tu conversar. Tu tem que conversar com o responsável ali da atividade, tá? Mas como que tu vai fazer isso? Tu vai trocar uma lâmpada? Tranquilo.
Como é que tu vai trocar a lâmpada? Ah, eu não sei, eu vejo na hora. Não, a gente tem que definir antes. Essa lâmpada vai ser acima ou abaixo de 2 metros? Ah, é acima de 2 metros. Tá bom. Como é que tu vai trocar essa lâmpada? Ah, ela tá a 15 metros de altura, vamos dizer, um pavilhão lá de uma fábrica. Como é que tu vai trocar? Ah, eu não sei, eu tô pensando. Não, não é não sei, eu tô pensando, é como. Define, tá? Ah, é com a plataforma elevatória, é PTA? Ok, porque daí tu vai ter as medidas de controle e saber o que é que tu precisa para que aquela atividade com PTA seja feita com segurança. Ou, ah, não, vou utilizar uma escada, é 3 metros, por exemplo, vou usar 2,5 metros, vou usar uma escada. Tu tem que estar definido ali na PR qual a escada que tu pode utilizar e quais são as medidas de segurança que tu tem que ter para utilizar aquela escada. Aí, o trabalho energizado, quais são as medidas de segurança que vai ter? Não é achismo, gente. A APR, ela tem que estar definida o que vai ser utilizado. Porque, por exemplo, está definido lá que vai ser utilizado um andaime ou a plataforma. Andaime ou plataforma. Eu preciso saber qual dos dois. Por quê? Porque se for um andaime, tem a documentação do andaime que precisa ser analisada antes de realizar a atividade. E assim como eu preciso verificar a documentação daquela PTA. Checklist, né? Tudo, né? Quem vai operar, quem não vai, se a pessoa é treinada para isso, enfim. Então, como é que eu vou saber o que eu preciso pedir daquele equipamento se não está definido na análise de risco qual equipamento que vai ser utilizado? Isso é uma coisa que eu tenho encontrado muito, que eu tenho cobrado muito. Tá, vai trabalhar alto. Qual equipamento, gente? A gente tem que analisar e verificar se aquele equipamento está adequado, se tem um montador para montar aquele andaime, uma pessoa qualificada para isso, ou se eu tenho um operador capacitado para operar aquela PTA. Então, por isso que é importante detalhar. Tem que estar detalhado lá na PR, passo a passo daquela tarefa, tá? Quais são os riscos para mim realizar aquele passo da tarefa, e aí eu vou definir qual é a medida preventiva. Mas é para definir a medida preventiva. Não é para, se for isso, é isso, se for aquilo, aquilo. Então, tu não sabe o que vai acontecer. Então, tu não sabe como é que é a atividade, como é que tu faz uma análise de risco de uma atividade que tu não sabe como é que vai ser. Gente, você tem bola de cristal? Eu não tenho. Agora, se vocês têm, vocês me digam onde é que vocês compraram, que eu quero pedir uma. Pra ver se a gente consegue adivinhar as coisas antes. Então, não tem como tu fazer uma análise de risco sem entender exatamente como que vai ser executada aquela tarefa. E aí é que tá o grande diferencial do Tec Segurança, em saber fazer uma boa análise de risco. Gente, sinceramente, eu acho assim, se eu sou Tec Segurança e eu mando uma análise de risco e a pessoa manda de volta pedindo para me arrumar, eu, Andressa, vou me sentir constrangida. Então, eu vou querer enviar e fazer, elaborar da melhor maneira possível, até porque isso é network, tá? As pessoas se conversam, as pessoas se conhecem, daqui a pouco o mundo dá voltas, daqui a pouco, fulana, eu sei, ela trabalhou numa empresa que eu cuidava da documentação, eu acho que ela deve ser uma boa técnica, porque ela fazia a documentação toda certinha, mandava tudo certinho, a documentação do pessoal lá, as fichas de EPI estavam bem completinha, com o CEAS, tudo válido, ela fazia uma boa análise de risco, eu acho que vale a pena tu fazer uma entrevista com ela. Agora, imagina se é ao contrário. A gente não vai falar mal dos colegas, né? Mas a gente também não vai incentivar muito, né? Se tu tá indicando pra uma pessoa que tu conhece, né? Então é network, ou daqui a pouco surgiu uma vaga pra essa empresa que tu tá prestando serviço. Aquela pessoa deve ser boa, porque ela faz tudo certinho, né? Quando ela tava prestando serviço aqui pra nós, né? Vamos chamar ela, vamos dar uma oportunidade. Agora, e se não? Né, gente? Então prestem atenção nesses detalhes. E usem bem essas ferramentas, até porque senão ela não vai ser eficiente, ela não vai cumprir o seu objetivo, que é evitar o acidente. O acidente vai acontecer e vocês ainda podem ser corresponsáveis por não ter feito uma análise completa, assim, ou bem elaborada, tá? Pensem bem nisso antes de elaborar e enviar e utilizar alguma dessas ferramentas, tá? Elas não foram feitas para cumprir tabela, tá? Elas foram feitas realmente para prevenirem acidentes. Gente, fica aí essa reflexão. E se ninguém vai fazer ali nenhuma pergunta ali na caixinha, eu vou encerrar esse aqui assunto por hoje,
pra gente não estender muito. Eu sinceramente espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado, tá? Quem tá aí ainda e ficou aí até o final, beijo, boa noite, espero que tenha te ajudado. Comenta aqui pra mim, por favor, pra mim saber se vocês gostaram ou não, até pra mim saber o que pode ter ficado de dúvidas pra mim falar depois. E vamos assim, ó, eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, tá? Eu não tô deixando mais as lives aqui no feed pra não ficar poluindo assim com os vídeos muito longos. Então eu tô deixando lá, o YouTube é a plataforma para vídeos longos, então eu tô deixando lá, tá? Mas tem vários colegas que de repente queriam ou é importante ouvir isso, mas não conseguiram acompanhar. Então vamos fazer assim, ó, para chegar neles que teve essa live, onde a gente falou desse assunto que é importantíssimo, é imprescindível todos os técnicos saberem. Vamos fazer um print, tá? E divulguem lá nos seus stories e me marquem, tá? Que eu vou botar nos meus stories também, tá? Vamos ver quem é que tá aí. Aí pode fazer o print. Ai, a Neida ficou do início até o final, ó. Ela disse mesmo que ia entrar e ela ficou do começo até o final. Então faz um print aí pra nós e coloca lá nos stories pra gente poder ajudar um colega. O nome do canal do YouTube é o meu nome, tá? Como Andressa Cortes, tá? Assim, ó, lá no link ali na minha bio, tem ali, uma das opções ali é o canal do YouTube. Se tu apertar ali, tu vai direto lá, tá? Então, não, se tu não achar ali como Andressa Cortes, tu pode ir lá no link direto no YouTube que tu acha, tá? Pode ir ali nos links que tem ali na minha bio, que tu vai achar lá o canal. Lá tem várias lives que já foram feitas, com convidados também. Tem live com um profissional de RH dando dicas para quem tá começando, de currículo, LinkedIn, de proteção de máquinas, de CIPA, das novas NRs, o que vai mudar. Então tem bastante live, bastante vídeo já legal lá, tá? Então dá uma olhadinha lá e vai assistindo lá aos pouquinhos, tá, Neita? Qualquer dúvida depois podem me mandar no direct também. Que as dúvidas de vocês eu sempre aproveito para fazer um vídeo ou uma postagem, porque é aquilo, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. Então, se vocês me mandarem as dúvidas de vocês, ajuda até a que eu faça mais conteúdos aqui no futuro para ajudar mais ainda outras pessoas, né? Outros profissionais de segurança, tá? Espero aí que vocês tenham gostado, que realmente tenha ajudado vocês, tá? Que ajude muito na carreira de vocês, na sua trajetória, tá? E qualquer coisa você já sabe. Só me chamar ali no direct e a gente vai conversando. Então, domingo, não esqueçam, marquem aí no calendário, tem o nosso workshop lá no YouTube, onde a gente vai fazer juntos uma análise de risco para vocês entenderem a importância e saberem como fazer direitinho esse passo a passo e ter uma análise de risco completa, tá? E eficiente, que é essa que é importante, tá bom? Então, boa noite, gente. Até mais.